Na última semana, a Apple anunciou que o Procreate ia receber uma atualização, que é o Procreate 5X. Na verdade, eu acho que fala Procreate 5X, mas eu vou chamar de Procreate 5X porque Brasil, e é isso aí. Eu sou Melissa Mello, a ilustradora por trás do Magreliça, e hoje eu vim mostrar pra vocês todas as novidades que vieram no Procreate 5X. Pra quem não sabe, o Procreate é um software de imagem exclusivo para iPad. O Procreate é o queridinho entre ilustradores e designers, porque ele deixa o processo de desenhar muito mais intuitivo, muito mais natural. Então toda a comunidade artística estava oriçada, todo mundo queria saber o que é que vinha nessa atualização. A Apple já tinha disponibilizado algumas amostras do que é que ia vir, então tinha uns vídeos assim com uns spoilers e tinha coisa muito legal, então todo mundo estava ansioso para testar. A atualização ia ser liberada às 18 horas, então todo mundo estava compartilhando lembrete, estava ativando o despertador, estava fazendo o backup dos arquivos. Sempre que tem atualização, é necessário fazer o backup dos arquivos, porque se tiver algum problema, você não vai perder nada. Então tava todo mundo assim no Instagram comentando dessa atualização, que até então eu não sabia, eu fiquei sabendo no dia do lançamento. E aí eu corri para fazer o meu backup, porque eu queria testar também. De 6 horas a atualização foi liberada e aí já tava todo mundo comentando. E, gente, as atualizações estão incríveis. Sem dúvidas, a ferramenta que eu mais gostei que veio nessa atualização foi o uso de referência. Eu vou mostrar pra vocês, mas eu já adianto que é uma opção que vai ajudar muito e deixar o seu trabalho muito mais prático. Lá no Instagram, eu também compartilhei as formas novas de criar paletas de cores, que dá pra criar através de foto ou então da câmera do próprio iPad. E todo mundo gostou muito dessa atualização, tá deixando tudo muito mais prático, então agora a gente não precisa ficar selecionando cor por cor em uma foto até criar uma paleta. O Procreate faz isso automaticamente, de forma muito rápida, em questão de segundos. Então assim, essa atualização veio para deixar o seu trabalho muito mais prático. Eu fiz uma enquete lá no Instagram porque eu estava em dúvida se faria um vídeo mostrando todas as atualizações do Procreate ou se eu faria vários vídeos curtinhos mostrando cada ferramenta separadamente. E o resultado foi praticamente igual. Metade das pessoas queriam um vídeo longo mostrando todas as atualizações e a outra metade queria vídeos curtos. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer só um vídeo com todas as atualizações, que é esse vídeo aqui, e aqui embaixo na descrição eu vou colocar a minutagem do vídeo. Então você pode fazer o seguinte, se você veio aqui para saber apenas sobre uma ferramenta específica, você pode olhar a descrição, saber quando que eu começo a falar sobre aquela ferramenta, clicar na minutagem e você vai direto para aquele momento. Eu vou começar a mostrar as atualizações para vocês agora, mas antes eu queria que vocês deixassem um like aqui embaixo que vai me ajudar muito. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve também no botão vermelho e ativa a notificação. E se você puder compartilhar esse vídeo também com um amigo que está começando a usar o Procreate, que ainda não sabe das atualizações, compartilhe aí que você vai me ajudar muito. Nessa nova atualização está disponível o efeito Swatch Drop, que ele permite que a gente use as cores direto aqui nas paletas de cores. Então antes, se eu quisesse usar essa cor aqui, por exemplo, eu teria que selecionar ela, daí ela ia vir aqui pra cima, daqui de cima eu pego a cor e jogo na arte. Agora, a gente consegue utilizar essa cor diretamente aqui da paleta, então eu posso pegar a cor aqui, ó, e jogar e ela vai direto. Então essa nova função aqui, ela simplifica o trabalho e você vai economizar muito mais tempo, porque você só vai fazer um movimento, que é pegar a cor e jogar onde você quer, em vez de você ter que selecionar a cor, vir aqui em cima e jogar onde você quer na sua arte. Além disso, tem outras atualizações. Essa parte aqui de você criar paletas de cores agora tá muito mais prática. Então, clicando aqui nesse maisinho, você consegue criar uma nova paleta, que já tinha essa opção. A gente cria pegando referências direto na arte, é o que a gente já conhece. E tem essas outras 3 opções aqui que são novas, que é nova a partir da câmera, nova a partir de um arquivo, nova a partir de fotos. Então vamos aqui, nova a partir de arquivo. Ele vai abrir o seu Drive e você pode selecionar uma arte. Eu vou selecionar essa arte aqui. Então ele pegou o arquivo que eu selecionei e transformou em uma paleta automaticamente. Pegou as cores de lá e jogou aqui. Essa função de criar paleta através de um arquivo funciona para vários tipos de arquivo. Então pode ser um PSD, pode ser um PDF, pode ser uma imagem JPEG ou PNG, tá? A outra opção é criar uma paleta a partir de fotos. Então você clica aqui
e ele vai abrir as fotos que você tem no seu iPad. Então, eu vou selecionar essa imagem aqui, que já é uma paleta de cores, e ela cria a paleta aqui, ó, automaticamente. Então, antes eu tinha que fazer isso aqui. Eu tinha que adicionar uma imagem. Ó, eu vou pegar a mesma imagem que eu fiz essa última paleta. E como vocês podem ver, essa imagem aqui, ó, selecionaram as cores e fizeram uma paleta. Antes a gente tinha que vir aqui, selecionava a cor que a gente queria e criava a paleta, jogava lá na paleta. Então isso demorava muito, você tinha que ir selecionando a cor uma por uma, isso leva algum tempo. E agora, só selecionando a imagem aqui, ela cria a paleta. Então vocês podem ver que são as mesmas cores que tem aqui nessa foto, já foi transformada em paleta aqui, é muito mais prático. Outra forma de criar paletas de cores e que eu achei muito inovadora é através da câmera. Então você clica em criar a partir de câmera, vai abrir a sua câmera do iPad, você vai direcionar para onde você quer capturar as cores e ele vai pegar as cores do ambiente através da sua câmera. Isso é genial! E aqui dentro, na hora de criar nossa paleta, a gente tem duas opções do lado direito. Uma é a visual e a outra é a indexada. Na opção indexada, a paleta vai ser formada por cores que tá em toda a foto. Então pode ser uma cor que tá aqui em cima, outra que tá aqui embaixo, não importa. Já na opção visual, a sua paleta vai ser criada usando as cores que estão no foco da sua imagem e, além do mais, tem uma pequena variação tonal, então é uma paleta que é mais harmônica. Depois é só você clicar para capturar e você já tem uma nova paleta de cores. Eu achei essa opção muito legal caso você queira criar uma paleta de cores baseada em uma paisagem. É só apontar a câmera e pronto. Com a atualização do Procreate, agora os ajustes que a gente conhecia teve um upgrade. Tem alguns efeitos que a gente já conhecia, como matriz, saturação e brilho, por exemplo. A diferença é que agora, quando você clica, você pode escolher a opção de camada ou pincel. Selecionei essa camada aqui, que é a camada da minha personagem. Então, na opção de matriz, eu vou escolher camada. E aí funciona da forma que a gente já sabe que estava funcionando antigamente. Você consegue mexer na matriz, na saturação da arte e também no brilho. Isso aqui a gente já conhece. A diferença é que agora a gente tem essa opção aqui de pincel. Com a opção de pincel, eu consigo mexer todos esses ajustes aqui, matriz, saturação e brilho, usando os brushes que eu tenho. Então você pode escolher qualquer um que você costuma usar. Quando você passar aqui, o efeito que você escolheu aqui embaixo, o ajuste que você fez, vai ser feito na sua arte. Então, por exemplo, se eu quero aqui só mudar a cor do cabelo da minha personagem, eu posso escolher essa opção e ir passando com o brush. Então assim eu consigo alterar pequenos detalhes sem precisar alterar toda a camada. A gente também consegue apagar o efeito usando a borracha ou borrar. Além disso, a gente também consegue mudar aqui a matriz, a saturação e o brilho, porque esse efeito é dinâmico, tá? Então fica muito mais prático para a gente fazer pequenos ajustes. Da mesma forma funciona o equilíbrio de cores. Você pode alterar a camada ou com o pincel, curvas, o desfoque gaussiano, o desfoque de movimento ou o desfoque de perspectiva. Todos esses efeitos a gente já tinha, então não vou me aprofundar muito neles, tá? Aqui nessa aba a gente tem 4 novos efeitos, que é o mapa de gradientes, fluorescência, falha, meio tom e aberração cromática. E a gente vai ver como funciona cada um deles, começando por fluorescência. E aqui no fluorescência, a gente consegue dar um efeito de luz na nossa arte. Você define a quantidade de efeito que você quer colocar aqui usando o seu dedo, puxando para a direita, você aumenta, e para a esquerda, você diminui. Você também consegue controlar esse efeito aqui. Esse efeito, ele fica muito legal para você usar quando você quer dar um brilho muito grande, um destaque a um elemento. Então, por exemplo, aqui caiu super bem. Aqui nessa arte, esse sorvete, eu quis dar um efeito de que ele tinha um anel igual aos planetas, né, tipo Saturno, um anel brilhante, né, que ele é meio misturado com um clima de universo, galáxia. E aí, olha como o efeito aqui fica incrível. Esse efeito também serve quando você precisa desenhar metais, né, estruturas brilhantes. Então você pode fazer um efeito de ouro, de prata,
tudo aqui, ó. Você consegue fazer esses efeitos pintando tudo manualmente, claro, mas aqui tá muito mais prático, então você economiza tempo no seu processo. O outro efeito que a gente tem agora é o falha, e a gente pode usar como camada ou com pincel também. E você vai definir a quantidade, a intensidade do efeito aqui, ó, puxando para a direita, assim como o outro. E ele dá esse efeito de TV antiga. Talvez não seja muito interessante você colocar em todo o desenho, mas para colocar em pontos específicos fica legal. Ou se você precisa fazer uma TV, dar um efeito assim de tela, você pode estar usando esse efeito sem exagerar, claro. E eu acho que fica legal se você usar com o pincel. Você pode escolher onde você vai querer colocar. Lembrando que esse efeito ele funciona em uma camada. Então, como a camada que está selecionada aqui é da minha personagem, só está afetando ela, não está funcionando no fundo. Se eu quiser que o efeito pegue em toda a arte, eu tenho que juntar todas as camadas e aí sim o efeito vai funcionar. E isso é válido para todos os efeitos que estão aqui na aba de ajuste, tá? Ele funciona para a camada que você selecionou. Se você quiser colocar em toda a arte, você tem que juntar tudo e colocar o efeito depois. O próximo efeito que a gente tem aqui é o meio tom. E ele funciona da mesma forma. Puxando para a direita, ele vai aumentando aqui o padrão, que são essas bolinhas. Tem que saber usar bem esses efeitos para não exagerar. E aqui embaixo você tem algumas outras opções. O jornal deixa preto e branco. O impressão de tela já dá um efeito diferente do cores complementares. Tem muita gente que gosta de colocar esse efeito nas artes, então já vai facilitar muito, porque você pode fazer isso aqui direto no Procreate. E se você colocar aqui bem pouco, tipo 5,4% de efeito, ele vai dar uma textura leve. Então aqui já fica um acabamento legal. O quarto efeito que a gente tem aqui é o aberração cromática, e que eu particularmente acho muito legal. Aqui a gente tem duas opções, que é o perspectiva e o deslocar. No perspectiva, primeiro a gente tem que puxar aqui para a direita. Ele dá aquele efeito glitch, sabe? Que o pessoal usa em câmera antiga. E aqui com essa bolinha, você vai mexendo e vai mudando a perspectiva do efeito. Que tem um efeito bem sutil da transição dos canais. Aqui na opção de queda, ele vai fazer um degradê do efeito da borda para o centro do círculo. Então, onde tem o círculo, não vai ter efeito ao redor e você vai poder controlar se vai ser mais próximo ou se vai estar mais longe do centro do círculo o efeito. Aqui na outra opção, que é a deslocar, a gente vai deslocar os canais de cores da arte. Então, isso aqui dá um efeito muito legal, também dá para fazer com foto. Aqui embaixo a gente tem a opção de desfoque, então os canais vão ficando mais desfocados. E aqui na transparência, eles vão ficando transparentes. Com esse efeito aqui, no deslocar, puxando para a direita, a gente não vai estar acrescentando o nível de efeito, a gente só vai estar deslocando os canais de cores, tá? Para utilizar o efeito de mapa de gradiente como camada, eu vou estar selecionando uma camada da minha arte, que no caso vai ser essa aqui mesmo, da minha personagem, e eu vou selecionar a opção camada no mapa de gradiente. E aí ele vai estar alterando os valores da minha arte, que é claro ou escuro, de acordo com as cores da biblioteca de gradientes que a gente tem aqui. Então já vem algumas combinações legais. E vocês podem ver que está alterando apenas a camada que eu selecionei. Eu vou deixar esse efeito aqui brisa, porque eu achei que ficou muito legal. E a gente clicando aqui no efeito, vai abrir essa opção, onde do lado esquerdo a gente vai ter a parte do gradiente que vai substituir as sombras da imagem, então as partes mais escuras. Na parte central, são as cores que vão substituir o meio tom da imagem. E aqui do lado direito é a cor que vai substituir os tons mais claros. Então, se você clicar no quadradinho, você consegue também estar selecionando uma cor e alterando o seu gradiente. Como aqui do lado esquerdo substitui as sombras, então, quando eu mudo aqui, ele vai pegar a parte mais escura da minha imagem,
que no caso dessa arte é o preto, e vai substituir pela cor que eu escolher aqui. Esses quadradinhos aqui do meio representam meio tons, então você seleciona, você também pode estar alterando. Como essa minha arte é muito clara, então boa parte dos tons vão ser alterados aqui, ó, que é no meio tom, que está mais para claro do que para escuro, porque está mais aqui do lado direito. Então, quando eu mexo aqui, ele meio que vai definir a cor geral da minha arte. E aqui, no último quadradinho do lado direito, vai definir os tons mais claros da minha arte, então são os destaques. Voltando aqui, você pode clicar nesse mais e criar sua própria paleta de gradiente. Se você segurar um efeito aqui de gradiente, vai aparecer a opção de duplicar ou apagar. E você também pode segurar e arrastar. Então você pode ordenar de acordo com o que você gosta e usa mais. Outra forma de usar o mapa de gradiente é com um pincel. Vou selecionar o gradiente que eu quero. E quando eu passar aqui o meu pincel, ele vai alterar o gradiente apenas onde eu estou passando o pincel e com o efeito do brush que eu selecionei, ó. Esse brush tem uma texturinha de lápis de giz de cera. Dá para fazer efeitos muito legais usando isso aqui. Esse efeito de mapa de gradiente é o único daqui que você não consegue apagar só o efeito usando a borracha. Se você fizer isso, você vai apagar a arte também. O Procreate também atualizou a opção do Quick Menu. Essa opção eu não conhecia e eu descobri agora com a atualização. Não sabia que tinha essa ferramenta. Você pressiona o dedo na tela e segura, e aí vai aparecer um menu com algumas opções que são padrão. Por exemplo, virar horizontalmente, virar verticalmente, limpar a camada, copiar, mesclar abaixo e criar nova camada. Isso aqui já existia no Procreate, tá? Com a atualização, a gente pode criar outros menus como esse. Você clica aqui no meio e aí você consegue criar outro menu personalizado selecionando aqui esse mais. E aí você pode colocar outras opções de ações aqui dentro desse menu. Então você pode criar um menu para cada etapa da sua arte. Por exemplo, você pode criar um menu com opções que você usa muito quando você está fazendo a pintura. Um outro menu com opções que você usa muito quando você está fazendo a line art. Para você mudar a opção das ações que vem no menu, é só você pressionar e segurar. E aí vai aparecer uma lista com várias opções de ações que você pode configurar. Eu acho que a quantidade de menus que você pode criar é limitada, porque eu estava aqui clicando para ver quantos dava para fazer, ó, e já tá em 30 e ainda assim ele continua criando, então dá para fazer muita coisa. Para você apagar um menu, é só você puxar para a esquerda e selecionar apagar, e ele vai sumir. E agora que eu criei 38 camadas, eu vou ter que apagar tudo, então... Né? Por que, Senhor? Por quê? Eu vou falar um pouco sobre uma opção que veio nesse Procreate 5x que eu simplesmente adorei e foi uma das minhas atualizações preferidas. Se chama referência. Aqui nessa ferramentazinha, nessa chave de fenda e na opção de tela, você tem agora essa opção aqui de referência. Então você clica e ele vai criar uma tela chamada referência. Primeiro, aqui na opção de tela, a referência vai mostrar o que tem na sua tela do iPad. Então, por exemplo, você pode dar um zoom e trabalhar em um detalhe aqui no olho. E ainda assim você vai continuar tendo a visão geral do seu desenho aqui. Isso é muito legal. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor do olho da minha personagem, eu vou estar mudando aqui e eu consigo ter uma visão geral de como vai ficar a personagem com essa cor de olho. Que não é assim que troca a cor do olho, né, gente? É só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Você trabalha aqui nos detalhes e você consegue ter uma visão geral da arte aqui nessa janelinha. A gente também tem outra opção, que é a opção imagem. Ao clicar aqui, você pode importar uma imagem da sua galeria para usar como referência.
abriu a minha galeria, então eu posso pegar essa arte aqui. Se eu quiser fazer um desenho baseado nela, ela vai estar aqui e eu posso estar usando para visualizar enquanto eu faço o meu desenho. O legal dessa ferramenta é que eu posso dar zoom para ver um detalhe e continuar trabalhando na minha arte aqui. A gente também consegue arrastar essa janela de referência e colocar em qualquer lugar da nossa tela. A gente também pode mudar o tamanho dessa janela de referência. Você segura na parte inferior da janela e você consegue estar fazendo esse ajuste, tá? Outra opção legal que essa ferramenta está trazendo é que a gente pode selecionar uma cor da nossa foto de referência. Então é só segurar com o dedo dentro da janela de referência e arrastar para a cor que eu quero usar. Então eu vou selecionar aqui a cor do batom. A cor foi selecionada, já está aqui em cima, e eu posso usar essa cor na minha arte. Antes dessa atualização de referência, o que a gente fazia para poder usar uma imagem como referência era adicionar ela dentro da própria arte. Só que, por que isso não é tão legal? Porque se eu quiser trabalhar em um detalhe aqui, por exemplo, eu vou perder a visão da minha referência. Então, antes, eu tinha que pegar a minha imagem e ficar arrastando sempre para o local que eu fosse desenhar. E aí eu dava o zoom e desenhava aqui. Outro detalhe é que se eu quisesse ver um detalhe na minha referência, eu teria que dar um zoom, memorizar e depois voltar aqui para o desenho para fazer. Ou então, eu poderia recortar a parte que eu queria ver com mais detalhe, aumentar, e aí eu conseguiria ver o que é que eu preciso. A gente não precisa mais fazer isso porque tem essa opção de referência, a gente pode dar o zoom, vai estar sempre visível na tela e isso ajuda muito. Essa ferramenta simula um programa que eu uso bastante no computador, que se chama PureRef, que eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que aqui, né? É um quadro de referência, porém, nesse programa que eu uso, que é o PureRef, eu consigo colocar mais imagens e montar realmente um quadro de referência. Eu posso dar zoom nas imagens, eu posso espelhar, então é um pouco mais completo do que essa opção aqui de referência. Porém, é um programa à parte e eu reconheço que essa função aqui do iPad é uma ferramenta dentro de um programa, né? Então, quem sabe no futuro dá para adicionar mais opções de imagens aqui dentro e montar o nosso painel certinho. Se você, assim como eu, trabalha muito com várias artes de referência para uma única arte, o que você pode fazer é criar uma colagem com todas as fotos que você vai usar de referência e depois abrir essa colagem aqui. Então você vai ter várias fotos, tudo aqui dentro do seu painel de referência. Então, para mim, essa foi a ferramenta que o Procreate trouxe que eu mais gostei. É muito útil mesmo. É o que eu mais estou usando até o momento. E, nossa, eu tô agradecendo aos céus por isso, porque antes também a gente poderia dividir a tela do iPad, mas como o meu iPad é de 9.7 polegadas, eu perdia muita área útil. O único ponto que eu acho que poderia melhorar era a opção de colocar várias imagens aqui dentro, mas isso dá pra gente ir levando por enquanto. Para desativar a referência, caso você não queira mais utilizar, é só você voltar aqui na opção da chave de fenda, vem em tela e clica em desativar aqui. Ela some. Eu vi na internet que também tem uma opção aqui embaixo em alguns iPads de Face Paint, que você pode ativar sua câmera frontal e aí vai ficar aparecendo aqui o seu rosto em tempo real e você pode estar fazendo pintura facial e aí você vai conseguir ver como que fica essa pintura direto no seu rosto. Então é muito útil para quem faz filtro em realidade aumentada, por exemplo. Para mim, essa função não foi liberada. Eu acho que é pelo modelo do meu iPad, que ele é um pouquinho antigo, ele é de 2018, então talvez ele não suporte essa funcionalidade. Agora eu vou mostrar algumas pequenas alterações que veio nessa versão do Procreate, e uma que foi bem difícil de achar, tá muito escondida essa opção, é a opção de você colocar uma foto privada. Para adicionar uma camada privada na sua arte, você vai clicar aqui na ferramenta, adicionar, e a gente tem aqui as opções padrão de inserir um arquivo, uma foto, tirar uma foto ou adicionar um texto. Quando você seleciona aqui, insira um arquivo e você puxa para o lado esquerdo, vai aparecer agora a opção de inserir um arquivo privado. Ao selecionar, vai abrir os seus arquivos. E aí você escolhe o que você quer colocar. O Procreate vai importar essa imagem aqui para dentro. E essa camada com essa arte que eu importei, ela é privada.
Se você clicar aqui na aba de camadas, você vai ver que aqui embaixo vai aparecer o nome privado. Isso quer dizer que tudo que estiver aqui nessa camada não vai aparecer no time-lapse da sua arte. Eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente já está chegando perto do momento que eu adicionei o arquivo e ele simplesmente não vai aparecer. Então, se você quer colocar um arquivo de referência e não quer que apareça no vídeo, essa é a opção. Também é possível inserir uma foto privada e funciona da mesma forma. É só arrastar para a esquerda. Outras pequenas alterações que eu notei nessa versão do Procreate é a opção aqui de seleção. Agora, a gente tem a opção de preenchimento com cor, que funciona da seguinte forma. Ao ativar a opção de preenchimento com cor, o que você selecionar será preenchido com a cor que você escolheu aqui. E isso pode deixar o seu trabalho muito mais rápido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu quero colocar bolinhas aqui no cabelo da minha personagem. Agora, eu só preciso simplesmente selecionar o que eu quero preencher e fechar. E já vai estar feito. Então, olha como esse processo está bem mais rápido. Antes, a gente tinha que fazer da seguinte forma. Selecionava, escolhia aqui a cor e arrastava. Então, antes a gente fazia 2 movimentos para conseguir preencher essa seleção. E agora, eu consigo fazer isso com apenas um movimento. Então, são coisas sutis que vai deixar o seu processo muito mais rápido. Outra opção que eu não sei se já existia no Procreate ou se foi uma atualização agora, então eu vou mostrar para vocês por via das dúvidas, é a opção de pena aqui embaixo. Então, eu vou selecionar aqui uma área, vou preencher e com a opção aqui de pena, eu consigo desfocar o preenchimento que está nessa seleção. Então, eu consigo fazer o degradê aqui no cabelo de forma muito fácil. Eu não preciso vir no pincel desfumaçar. Eu consigo fazer isso tudo aqui. Outra atualização que eu achei muito legal é que agora a gente pode redimensionar um elemento de forma numérica. Então, é só você clicar em qualquer uma das pontinhas. Vai estar abrindo essa caixinha. E aí você pode mudar a proporção da sua arte em pixel. Então, agora com essa opção fica muito mais fácil a gente deixar tudo proporcional do tamanho certinho que a gente quer fazer, porque antes a gente tinha que ficar regulando só, esticando assim. Agora, na opção de ajustamento, tem o magnetismo, que é uma função que já tinha para a gente estar fazendo a movimentação aqui da arte. E tem também o ajustamento. Com a opção de ajustamento ativado, a gente consegue saber qual é o local exato, que é o centro da arte. Então, essa ferramenta também é muito boa e ajuda muito na hora da gente colocar o objeto no lugar certinho que a gente quer. Outra alteração que eu percebi foi aqui na opção liquefazer. Nessa opção, a gente consegue deformar as formas e ela é muito útil quando a gente precisa fazer algum ajuste final. Então, se por exemplo, eu terminei a arte e eu quero diminuir esse nariz, eu consigo ir ajustando com essa opção e eu não preciso refazer. Acontece que eu notei uma pequena diferença nessa função, que é a opção momento. Então, quando eu ativo aqui essa opção momento, o efeito de liquefazer vai identificar a pressão que eu faço no pincel. Então, não importa se eu passo o pincel daqui para aqui, mas se eu faço muita força, vai jogar essa força que eu fiz para baixo e vai deformando a arte até acabar aquela pressão que eu coloquei. Quanto mais força eu coloco nesse pincel, mais ele vai deformar para baixo. Vou mostrar para vocês. Vejam que eu passei o pincel só até a franja da personagem, mas o rosto dela foi deformado até a bochecha. Quando eu desativo, eu posso colocar força aqui e essa força não é jogada para baixo. Então, essa opção aqui do momento é como se ela tivesse a gravidade na hora de fazer a distorção. Agora, ao inserir um texto, o layout do texto mudou. Pequenas diferenças. E eu achei que a gente selecionando aqui, ó, onde dá o nome da fonte, era possível fazer a mudança direto naquele painel.
porém não é. Ele abre o painel antigo, que é muito grande, ele ocupa um pedaço muito grande aqui da tela, e eu acho que isso poderia ser modificado. Eu não sei por que colocaram essa opção aqui da fonte, se a gente volta para esse menu aqui. Acho que tudo poderia ser alterado aqui. Então, assim como no Photoshop, que você seleciona a fonte e você consegue alterar tudo naquele menuzinho que fica aqui em cima, eu acho que dava para fazer essa melhoria também. Agora você consegue de forma rápida mudar o alinhamento do texto, copiar ou colar um texto também. Não teve grandes mudanças aqui na opção de texto. Eu vi também que foi liberada uma opção de você escrever na tela, e aí o que você escreve é transformado em texto. Porém, no meu iPad essa função também não está disponível. Está disponível aí no seu, testa e me fala o que foi que você achou aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Eu queria que essa função estivesse funcionando. E mais do que essa função, eu queria que a opção de pintura facial estivesse funcionando no meu iPad, porque ajudar muito na hora de criar filtro lá pro Instagram. E não tá liberado no meu, mas tudo bem. Essas foram as atualizações do Procreate 5X. Eu não consegui mostrar para vocês a opção de pintura facial e também de escrita em texto, porque não está disponível no meu iPad. Eu acho que é porque a versão dele é o 6ª geração, então provavelmente não deve estar disponível. Se está disponível essas funções aí no seu, testa e me fala aqui embaixo o que foi que você achou. Me fala também qual foi a ferramenta dessa atualização que você mais gostou e que vai ser mais útil para você. Pra mim, com certeza, vai ser a janela de referência. Eu já tô usando muito e tá me ajudando demais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui também que eu vou estar sempre respondendo. Se você tiver dúvida, pode perguntar no meu Instagram ou aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.